O jogo virou. O Congresso se arma. E a esquerda treme. A pauta da anistia entrou oficialmente no radar. E isso muda tudo. O presidente da Câmara, Hugo Motta, avisou que vai colocar a urgência em votação. E quando o assunto é anistia, não estamos falando só de processos ou de leis frias escritas no papel. Estamos falando do futuro político do Brasil. Afinal, o que está em jogo é simples: o direito de milhões de brasileiros terem o candidato que querem, sem censura, sem perseguição e sem manipulação de tribunal. Mas será que essa anistia vai realmente passar? Ou será mais um capítulo da velha encenação, onde Congresso e Supremo fingem estar em lados opostos, mas na prática dançam juntos a mesma música? Na manhã desta terça-feira, em reunião com líderes partidários, o presidente da Câmara, Hugo Motta, surpreendeu ao avisar que vai pautar a urgência da anistia já na quarta, dia 17 de setembro. A decisão não caiu do céu. Veio depois de semanas de pressão, principalmente após a condenação de Jair Bolsonaro pelo STF. Uma condenação que, convenhamos, soa mais como sentença política do que como decisão jurídica. E aqui já começa a polêmica. Se a tal condenação fosse realmente tão sólida, se Bolsonaro fosse mesmo carta fora do baralho, como a mídia insiste em repetir, por que tanto medo de deixá-lo disputar no voto? Se ele não tem chance, como dizem as pesquisas, qual o problema de deixar o povo decidir? A verdade é outra. O sistema sabe que, se Bolsonaro voltar à urna, as máscaras caem, os números falsos desmoronam e a narrativa da popularidade de Lula vira pó. Hugo Motta não é nenhum herói conservador. Longe disso. Interlocutores dizem que ele pessoalmente é contra pautar a anistia. Mas, pressionado, prefere colocar o tema em votação para se livrar do assunto. Traduzindo, o presidente da Câmara joga no estilo do velho centrão. Sempre na linha de frente quando sente que o vento pode virar. E o vento está virando. A base bolsonarista pressiona, governadores como Tarcísio de Freitas se movimentam, e até setores do chamado meio-termo percebem que ignorar o tema pode custar caro. O governo, por sua vez, corre contra o tempo. Lula e seus aliados sabem que, se não controlarem a narrativa, o placar pode ser surpreendente. É por isso que desde a semana passada estão em contato direto com líderes do Centrão, tentando oferecer cargos, verbas e todo tipo de moeda política para barrar uma anistia ampla. Hoje, 3 versões diferentes da anistia circulam nos corredores do Congresso. A primeira é a versão bolsonarista, ampla, geral e restrita. Beneficiária não só os presos do 8 de janeiro, mas também Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e demais perseguidos. É a versão que realmente desmontaria o esquema de perseguição política montado pelo STF. A segunda é a versão restrita, limitada aos condenados do 8 de janeiro. Nessa lógica, Bolsonaro fica de fora, e a oposição ganha apenas um alívio parcial. A terceira é a versão Alcolumbre Motta, o meio termo. Uma anistia feita para agradar os ministros do Supremo, reduzindo penas de forma simbólica, mas garantindo que Bolsonaro continue inelegível. Na prática, querem criar uma anistia sem anistia. Um teatro para enganar o povo, dar a impressão de pacificação, mas manter Bolsonaro fora do jogo. O detalhe mais grave dessa história é que, antes mesmo da votação, ministros do STF já sinalizam que, se o Congresso aprovar uma anistia ampla demais, eles podem declarar inconstitucional. O Supremo já ameaça ignorar o que o Congresso decidir. Ou seja, se o povo, através de seus representantes eleitos, aprovar a anistia, meia dúzia de togados podem simplesmente rasgar o projeto. Isso é democracia? Ou isso é ditadura disfarçada? O artigo 5º da Constituição é claro: só alguns crimes não podem receber anistia, como tortura, tráfico e terrorismo. Nenhum desses se aplica ao caso Bolsonaro. E é justamente por isso que o STF insistiu tanto em rotular os manifestantes de terroristas. Não foi por acaso. Foi estratégia para tentar encaixar na lei o que não existe. Hugo Motta e Davi Alcolumbre tentam construir uma ponte com o STF. Eles sabem que se aprovarem algo que desagrade os ministros, o texto pode cair em minutos. Por isso, trabalham em versões diluídas, frágeis, controladas. Mas aqui surge a pergunta: se o Supremo pode derrubar qualquer decisão do Congresso, para que serve o Congresso? Para que serve a Câmara? Para que serve o Senado? Estamos diante de um impasse institucional. De um lado, deputados e senadores que fingem representar o povo. Do outro, ministros que se consideram acima da Constituição. No meio, um presidente da República que faz de conta que não tem nada a ver com isso, mas articula pessoalmente para barrar a única anistia que realmente interessa.
aquela que devolveria ao povo o direito de escolher Bolsonaro nas urnas. Enquanto isso, a velha imprensa cumpre seu papel de soldado do sistema. Manchetes diárias dizem que a maioria da população é contra a anistia ou que Bolsonaro não teria votos para vencer. Ora, se isso fosse verdade, o governo não precisaria gastar tanta energia para impedir sua candidatura. Bastaria deixá-lo concorrer e perder. O pânico da esquerda é a maior prova de que as pesquisas são manipuladas. Porque, no fundo, eles sabem, se Bolsonaro voltar, a esquerda desmorona no primeiro turno. Eis o dilema de Hugo Motta e Alcolumbre. Se aprovarem a anistia completa, o STF derruba. Se aprovarem a meia anistia, a direita reage com fúria. E se não aprovarem nada, a pressão nas ruas explode. Por isso, estão tentando construir a tal anistia meia-boca. Mas será que o povo vai engolir essa farsa? Vale lembrar, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, fala em cláusulas pétreas. E o artigo 5º diz que só determinados crimes não podem ser anistiados. O caso Bolsonaro não se enquadra em nenhum deles. Ou seja, juridicamente, a anistia ampla é possível. Se o STF barrar, estará rasgando a Constituição diante de todos. E, nesse caso, o Congresso terá duas opções: peitar os ministros ou aceitar o papel de mero figurante. Estamos diante de um momento decisivo. A votação da urgência não define o mérito, mas abre caminho para a batalha principal. E essa batalha não será apenas no plenário da Câmara. Será nas ruas, na opinião pública, nas redes sociais. O povo vai aceitar uma anistia sem Bolsonaro, ou vai cobrar de seus representantes uma decisão de verdade? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz.